Sejam bem-vindos mais um episódio falando de fraudes. Hoje nós vamos falar sobre phishing e deepfakes. Vamos desvendar como a inteligência artificial está ajudando a combater esses crimes que realmente são difíceis de perceber porque eles usam a inteligência artificial. E hoje eu tenho o prazer, a honra de ter um co-host comigo aqui que vai abrilhantar, que é um homem que trabalha 24 horas para trazer a prevenção para vocês, internautas, no canal dele e através agora do Falando de Fraudes, né? Willy, se apresente, Willy. Quem é você, Willy? Fala pessoal, Will Perito na área, agora apresentando aqui com o Dr. Afonso, falando de fraudes. Sou perito especialista em prevenção a golpes e fraudes na internet e estou aqui para agregar valor nesse podcast aqui tão ilustre e podem contar comigo a partir desse episódio até o final. É isso aí. Antes de passar para o nosso convidado, apresentar o nosso convidado, né? Eu gostaria de agradecer nossos patrocinadores, que sem eles o programa não poderia existir. É um programa de utilidade pública que visa trazer a prevenção, a conscientização em cibersegurança. Agradeço a vocês e continuo nos prestigiando, não só esses patrocinadores, mas novos patrocinadores, para que a gente possa aumentar o nosso canal e trazer mais convidados e mais insights. O nosso convidado, ele é o Luiz Milagres. Eu vou deixar ele se apresentar porque o currículo dele no meio cyber é fantástico e só ele sabe melhor por onde ele tem andado, com o que ele tem feito, né? Então eu gostaria que você se apresentasse. Tá bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, com o Will, com você também, Afonso, um privilégio. Bom, sou Luiz Milagres, vou começar de trás para frente, então já fui líder técnico na KPMG, sócio na Ernst Young, recentemente fui head na Porto Seguro de riscos não financeiros, segurança digital e tecnologia e operação. Mais recentemente eu estou na Eduz, estou trabalhando ali com um desafio muito grande de agregar na verdade no mundo de nativas digitais, principalmente quando se fala de empresas que têm um ecossistema um pouquinho mais simplificado, mas extremamente promissor se comparado a grandes corporações. Sou professor universitário, com passagens na FIAP também. Sou tenista amador, gosto muito, um vício no esporte, então para mim é importante É o tudo esporte do isso. Papa, né? É o esporte do Papa agora. Desde que ele não jogue com o Sinner, segundo o que ele falou, né? Não pode. Mas é o esporte do Papa. Sou um viciado também nisso. E sou comentarista convidado na Band News pontualmente. Então, tem algumas coisas legais que a gente vem fazendo. Fora de 3 empresas com um conselho, né? Um conselho consultivo que tem me agregado e agregado muito essas empresas também. Vamos falando depois um pouco sobre o conselho, né? Que eu acho que é interessante trazer para o público também, né? Mas o que mais surpreende nos últimos 2 anos é os golpes de inteligência artificial, né? William, hoje a voz do famoso ela é um chamariz, né? Me fala um pouquinho. Com certeza, a voz do famoso é um chamariz. Vocês podem acompanhar pelas redes sociais, né? Hoje em dia eles fazem muitos memes, né? Dos famosos e juntamente com vários aplicativos de IA para mudar a voz, né? Igual a do famoso e o vídeo para ele se movimentar. E tem uma página que eu acho até engraçada que alguma coisa arroba ele nunca disse isso, que aí ele pega as entrevistas das pessoas e aí ele muda a voz, né? E aí ele fala o que ele quiser, umas barbaridades, né? Tem no Instagram essa página. Essa é uma forma criativa dos caras fazerem um meme, né? Mas, infelizmente, os caras estão usando para aplicar golpe e fraude nas pessoas, né? Usando os famosos, né? Vídeos dos famosos, onde eles usam aplicativos como, por exemplo, o Eleven Labs lá para mudar a voz lá e a fala do cara para aplicar golpe na população que segue ele, né? E, infelizmente, muitas pessoas caem. Eu tenho uma pergunta minha, antes de a gente falar um assunto mais técnico, uma pergunta minha. As deepfakes começaram com uma brincadeira de criança, me parece. Eu tenho uma filha de 12 anos e um tempo atrás, eu nunca liguei muito para esse tipo de rede social, TikTok e tal, né? Que eu acho que hoje eu já vi TikTok uma coisa mais séria, mas antigamente eu via como uma coisa bem infantil, né? Era uma brincadeira que minha filha fazia com 7, 8 anos de idade de mudar o programinha mudava o rosto das pessoas, né? Criava uns avatares, algumas coisas. Foi aí que começou com uma brincadeira e virou até um programa hoje
muito sério, né? Que realmente ela cria um avatar, muda as pessoas, faz reconhecimento biométrico. O que ela faz hoje? E qual que foi a evolução disso? Hoje, difícil afirmar se começou assim, mas a ideia é boa, né? Mas hoje, quando você tem a opção de transformar imagens naquilo que a gente quer, seja por um avatar num sentido mais infantil, ou seja até por uma proposta de valor marketing, ou mesmo com uma intenção duvidosa, eu diria que é mágico, né? Você pensa, começar a brincar com fotografias, né? Quando a gente já não fazia isso, quando a gente pegava e fazia um bigodinho onde não tinha, um cabelo onde não tinha, e hoje você faz isso com uma facilidade tremenda. Até quando você citou do lado infantil, hoje a gente tem uma dificuldade do cyberbullying. A brincadeira evoluiu para um excesso, né? Então a gente tem algumas coisas acontecendo com o mau uso de IA nesse cenário mais jovial, que também está ultrapassando a fronteira daquilo que a gente entende como brincadeira. Porém, quando fala de nascer, as origens, eu acho que vai mais numa linha de o quão mais fácil, o quão necessário também é, pro lado bom da força, vamos pensar pro lado positivo, você ter a facilidade de manipular imagens. É ótimo, do ponto de vista de mídia, de marketing, de digital. Hoje, agora foi Dia das Mães, eu não sei até se o lado bom ou não tão bom, mas quando eu vi fotos sendo transformadas em imagens vivas, em vídeos vivos, né, até de mães que não estão aqui entre nós. Então você vê pessoas pegando fotos antigas e fazendo essas fotos ficarem vivas. É bom, não é? Maravilhoso. Mexe com o sentimento em excesso, não mexe? Eu tenho algumas ressalvas, como pensando você até no Black Aí Mirror aí da depende vida. da pessoa, né? Depende da pessoa, Mas concordo com mas eu. é uma realidade melhor, que tá melhorando a realidade. Eu, por exemplo, eu filmo, eu tenho eu tenho um filho de 47 anos, eu filmo há 50 anos que eu filmo. Tem filmes ainda em 8mm, depois Super 8, VHS, é a mesma coisa. Quando chega a única oportunidade que a gente tem de mostrar isso é quando é Natal, Ano Novo ou Dia das Mães, que as famílias reúnem e te mostram. Só que essa realidade digital boa veio para melhorar isso, né? Sim. Só que, assim, o problema todo é que o ser humano não é todo igual, né? O William é bom, eu sou bom, o Matheus ali é bom, o Matheus não, o Gabriel. Gabriel é bom, né? Mas nem todas as pessoas são boas, né? Então está acontecendo isso, uso de uma maneira totalmente errada, né? Criando vítimas, inclusive adolescência, né? E ninguém está longe disso, né? Nem você, nem ele aqui, que é um perito, nem eu. A minha filha foi vítima de um cyberbullying exatamente dessa maneira que você falou. A minha filha tem cabelo encaracolado e aí que fizeram na escola. A gente fazia isso na escola antigamente de uma maneira infantil. A gente fazia um desenho de um amigo lá, meio estranho e tal. Só que isso hoje na internet, com essa ferramenta, o prejuízo é imenso. O prejuízo é imenso. Fizeram ela com o cabelo do jogador do Corinthians lá, que eu não lembro o nome do camarada lá, que é minha filha é branca, mas tem o cabelo encaracolado. Como ela fosse negra, falando sobre a raça negra, e um monte de palavrão, e puseram TikTok, né? A Puseram proporção, TikTok né? na escola inteira, né? Cuidado é a proporção. Acho que se a gente brincava quando a gente estava ali numa sala de aula, né? Sim, Então o impacto já era nocivo, mas Sim. ainda estava ali Sim. num cenário. Agora, quando você publica, né, quantos milhões de seguidores, isso vai ganhando proporções, vai ganhando grupo. É um negócio que a gente perde o controle. Caiu na né? net e não tira mais, não apaga mais, né? Exatamente. Então aí é o quanto isso perpetua. Vamos lá, as brincadeiras que talvez eu tinha. Onde estão essas folhas hoje? Sumiram. Sim. Aquela imagem não. Se você procurar, É, talvez você ache e ainda tá ali reverberando Sim, por sim. muito tempo. Fora que assim, são outras gerações, são outras resistências, são outras percepções também que talvez na nossa fase ali a gente encarava melhor ou não sei dizer. Mas eu acho que a proporção das coisas está um pouquinho além. Aí qual que é o caminho para a gente usar a inteligência artificial, a usar essa manipulação maravilhosa de imagem de uma maneira correta, de uma maneira que traga um sentido comercial bom com os seus negócios, ou um lazer? Qual que seria a ideia, né, de passar essa mensagem para que os pais que estão assistindo, né, que trabalham com a imagem, mas levem para o filho deles que eles têm que tomar cuidado, né? Não pode usar isso como bullying, né? Porque hoje em dia o alcance da rede social é muito grande, né? Do cyberbullying, se eu posso dar uma sugestão, né, que ela é muito clara, onde é que o seu filho ou sua filha estão nessa jogada toda? Seu filho pode ser uma pessoa que está sendo bullyingada, uma pessoa neutra ou o bullyingador, ou bullyingadora. Exatamente. A pergunta é, quem é seu filho nessa brincadeira? Aí você vai falar assim, meu filho não é nenhum dos três.
Na escola a gente sabe. Vamos lembrar nossa sala de aula? O do fundo, do meio, dos lados e da frente. A gente sabe mais ou menos onde estamos posicionados. E quando os pais vão na escola, eles sabem que o filho é o mais bagunceiro, é o mais estudioso, é o neutro, talvez é o ali, nota C, nota B, não vai para um lado nem vai para o outro, tudo bem. Quando a gente entra num cenário de bullying ou cyberbullying, entender onde o seu filho está posicionado vai permitir avançar. Você fala assim, neutro é bom. Não, neutro é conivência também. Eu estou vendo, eu sei, não faço nada. O que eu poderia fazer? Falar com os meus pais, por exemplo. Numa conversa em casa, ele fala assim, filho, você já viu? Já vi. O que você fez? Não fiz nada, pai. Não fiz nada, mãe. Puxa, mas então tá acontecendo? Tá. Esse é o primeiro passo, minha visão. Eu até, do seu ponto de vista, vai ser muito legal. O segundo é, eu não conheço. E eu estimularia uma escola a fazê-lo. Eu não conheço nenhuma universidade ou escola, mas escolas, que fazem programas de conscientização sobre bom uso do cenário digital. E eu não estou falando só de cyberbullying, eu estou falando de o mundo digital não é um ursinho carinhoso como a gente gosta de ver. O que é muito bom, tá claro. As coisas por trás dos bastidores, a gente vai falar de fraude, mas falando até de... Ela não tá tão clara assim. As pessoas, até no... Vamos chamar na autocontaminação, a gente falou das fotos. Para mim tem um lado bom de você poder manipular uma foto antiga e tem um lado perigoso do ponto de vista psicológico, que a gente não percebe quando vai avançando. Consciência do como utilizar é importante. Nenhuma escola, não sei se o Will conhece, faz um programa de conscientização. O que você já viu nisso no seu canal? Não, de escola, infelizmente, desconheço alguma escola que ensine sobre esse tipo de coisa. Então, assim, eu até concordo 100% com você que deveria existir como matéria mesmo, um professor específico, né, treinado para isso, para ensinar realmente não só os filhos, mas conscientizar os pais também, porque hoje em dia tem muitas ferramentas que os pais podem adotar para monitorar o telefone dos filhos, né? Tanto o Google disponibiliza outras plataformas para você ver o que seu filho está vendo e você conseguir monitorar. Mas o problema é 99% dos pais não sabem disso e os que sabem não fazem. Porque... Mas por que eles não fazem? Às vezes falta de tempo, não acha que aquilo vai impactar o filho dele de uma forma direta. O que está faltando é dedicação de tempo. Exatamente. E uma consciência também. É uma consciência a mais dos pais que o mundo mudou. O mundo agora é digital. Então, os adolescentes, eles não saem mais para jogar bola na rua e tal, para jogar uma bolinha de gude, para fazer atividades na rua, andar de bicicleta. É muito difícil você ver. Hoje é só, você falou mesmo, minha filha tem 12 anos, só fica no celular. Meu filho também tem 14 anos, só fica no celular. Minha filha tem 15, só fica no celular. Minha filha tem 6, só fica assistindo vídeo no YouTube. Só que eu monitoro, tem que monitorar. Então, mas você monitora o conteúdo ou o tempo? Eu monitoro o tempo e o conteúdo. Exatamente. Porque esse é o caminho certo. Porque... o tempo de tela é muito importante para as crianças e para os adolescentes. É muito importante. Então vamos começar. Eu vou dar a minha opinião para vocês, porque nós colocamos um caso aqui. Eu preciso terminar da opinião antes de passar para outros casos que não sejam cyberbullying, né? Então, a minha opinião com relação à minha experiência, primeiro, o tempo de tela, ele faz mal desde que nossos pais, do Luiz e do William aqui, e meus pais, não deixava eu ficar muito tempo em frente à televisão porque tinha os pixels que fazia mal. Hoje a tela tem muito mais pixel, 1080 pixels, e ela é pequena. As crianças ficam vendo de perto. Já está aprovado por psicólogos e psiquiatras o mal físico que faz. Dor de cabeça, insônia, por aí. A segunda coisa, com relação ao que aconteceu, com o caso que eu contei aqui da minha filha, eu vou dizer o que eu tentei fazer, para ajudar nessa parte de educação digital. Eu venho há muito tempo pregando que a escola deveria colocar na base curricular essa prevenção de ensino digital. Baseado nisso, eu tenho trazido algumas pessoas aqui para o canal, para o programa, como o Luiz conhece, eu trouxe a Karina Rodrigues. Nós fizemos um programa com 6 adolescentes. Minha filha não queria gravar, ela acabou gravando, participando toda a conversa com a Karina, que é uma educadora digital, uma cybersegurança.
e ela aprendeu alguma coisa e logo em seguida aconteceu isso. Quando aconteceu esse detalhe na escola, a mãe é sempre a que é a guardiã, a que protege a criança. Ele praticamente não queria me contar, mas acabaram me contando. Aí a mãe falou assim, porque ela é muito sensível, não queria expô-la. Foi ela e uma outra amiga, as duas dançando, eles clonaram a dança no TikTok, uma dancinha nada normal, dança de 2, 3 minutos, normal, as duas dançando, e depois fizeram esse outro vídeo, né? Ela só quero desculpa da escola e suspendeu os alunos, suspendeu os meninos 2 dias, disse que pediu desculpa, eu fui falar com a coordenadora e falei, olha, por mim eu faria uma outra coisa, né? Já levaria pro crime mesmo, chamar a responsabilidade dos pais, são os responsáveis, né? Eram acho que 4 ou 5 crianças, né? Mas eu quero fazer diferente, eu quero fazer uma contribuição, eu quero uma reunião com os pais, pode ser online, eu quero saber se eles acompanham, como ele falou aqui, se eles estão no quarto, o Karina Rodrigues fala, Karina, 10 minutos, o que eles estão assistindo, se é um controle parental, conversar isso com eles, senão vou orientar, porque inclusive descobri que o casal estava na China, né? Então você deve viver na China, né? O filho está fazendo esses artífices aí, né? Aí a escola falou que ia fazer isso, e eu me propus a ir lá fazer uma palestra para a escola. A escola recusou, depois falou que não ia chamar os pais, não. Então, esse é um ponto interessante. Eu sei que existe a discussão do quanto a escola é responsável. Vamos partir de uma premissa básica, tentando simplificar. Né? Ela não é corresponsável da educação? Sim. Tá bom, a grade curricular, vamos dizer que ela tenha uma parte política delicada de se ficar mexendo muito. Tudo bem, mas palestras educacionais variadas, a gente tem palestras sobre saúde, tem escolas que têm palestras sobre religião, tem escolas que têm palestras por N razões. Tá na mão de todo mundo o digital. Não tem como fugir. Né? Um convidado que domine o tema, sem jogar para nenhum dos lados. Uma frase como essa que a gente falou. O seu filho está posicionado em que papel? Se a resposta é não sei, eu estaria extremamente preocupado. Exatamente. Extremamente preocupado. É uma pergunta simples que, sim, é uma palestra para os pais e filhos para falar assim, cara, muito divertido, mas fique atento com algumas coisas. Quer ver um exemplo rápido? Muitos dos filhos e filhas têm o cartão de crédito dos pais em conjunto. Por Todos razões... que eu conheço, a idade da minha filha, tem o cartão desses bancos digitais. Então vamos fazer um combinado? Se ela receber uma mensagem de voz, se o pai for uma pessoa que participa de um podcast e consegue capturar a imagem de voz, qual é a chance desta filha sofrer uma fraude digital com o cartão de crédito que está no celular ou na mão dela? 100%. É um Muito nível alto. de conscientização que você pode levar para a escola. A escola não é responsável dessa parte? Eu tenho um pouco de dúvida. Ah, mas, puxa, eu vou interferir na educação dos pais. Já interfere, desde que eu estava na escola, a escola te ensina coisas da grade curricular e te ensina convivências entre o aluno que é do dia a dia. Não, e hoje é uma necessidade pela digitalização. Tanto isso que fizeram campanhas para tirar o celular na escola. Tava bagunçado demais, né? O cara tava assistindo aula com o celular, né? Uhum. Então... Exatamente. Então, eu acho que a escola, ela tirou o celular dos alunos porque ela não tem um programa de conscientização, que é o que a gente está falando aqui. Ela simplesmente cortou o celular dos alunos, os alunos só podem pegar o celular no final da aula, quando eles vão embora, no final do período. Então, ao meu ponto de vista, deveria ser diferente, que é igual a gente está falando aqui. O aluno continua com o telefone, mas obviamente ele não pode usar o telefone na sala de aula, né? Só que ele poderia usar o telefone na aula que a gente está propondo aqui. Que aí o professor ia passar boas práticas para eles, procedimentos de segurança, o que pode ser feito, o que não pode ser feito na internet, o que vai trazer prejuízo para os pais deles se eles fizerem. O pai é responsável pela criança. Exatamente. O que vai trazer para eles risco de vida. Então, deveria sim existir essa matéria com toda certeza. Desde 2012 morreram 56 crianças que se tem notícia através de cyberbullying, de desafios que rolam. Exatamente. O aumento das cartas notariais agora depois da lei do cyberbullying, do bullying em geral, já tá dando o tom de como as coisas estão. Você tocou na parte criminal e aí você vê, vamos sair do aspecto é uma brincadeira de criança, cyberbullying crime. Se você pegar uma imagem de uma pessoa e depois dessa imagem você começar a fazer uma brincadeira a ponto de chegar te fala assim, se você não fizer eu publico a sua imagem, qual é o nome disso? Extorsão.
Extorsão tá previsto no Código Crime. Você me corrija, tá previsto como um crime, tem certo? uma lei própria agora de sextorção. Nós temos agora 6 leis que protegem a mulher, mais para mulher, né? Uhum. O homem ainda não descobriram esse case aí para fazer extorsão com o homem, né? Então, nós temos 6 leis. Tem a lei Carolina Dickmann, a sextorção. Tem uma outra lei que autoriza a Polícia Federal a ver crimes de misoginia na internet. 6 leis. A Lorena lá, que eu não lembro o nome agora, afinal. Tem 6 leis que protegem, né? Assim, está Mas- previsto no Código Penal, de Sim, alguma maneira. sim. Então eu te convido agora, pai, fala assim, seu filho está fazendo uma brincadeira, um bullying ou um crime com a idade que ele tem agora. Porque se ele já avançou o sinal, com esse celular na mão, ele já pode estar cometendo um crime grave, onde, tá bom, vamos chamar de você o responsável, mas como a gente tá falando de crianças de 10 a 15 anos, ou um pouco mais a 18, aí 18 já é realmente adulto, né? E você não sabe. Isso, pra mim, é muito sensível, porque na nossa idade, vou voltar agora aos meus 12 anos, eu fazia minhas bagunças, mas eu não avançava o sinal no Código Penal. Mas você não tinha internet. E não tinha Não. internet para colocar isso no mundo. Né? Exato, e parece, e como aí você falou da inteligência artificial, quanto isso é fácil, parece realmente, é tão fácil mesmo, Sim. que te induz, às vezes, sem a consciência $20 clara, para um programa desse. aí pra um dolo, sem consciência. Porque a gente sabia, drogas, eu tenho consciência que é perigoso. Armas, eu tinha consciência que é perigoso. Uma imagem, é como se eu tivesse feito um bigodinho, não é nada demais. Você falou, Em que categoria deu um estamos? bom exemplo, um Brincadeira. bigodinho só que... É brincadeira, bullying ou crime. Então é legal ter essa consciência, na minha visão. Eu falo assim, puxa, sou um pai ou uma mãe e não sei disso, e eu tenho o celular na mão do meu filho, eu olharia com mais cuidado, porque a gente está formando a base comportamental de uma criança que depois, quando ficar adulto, qual é o problema assaltar alguém? Tô exagerando, mas por que não? Crime por crime, daqui a pouco são passos que você vai dando em direção a um lugar que acho que nenhum pai nem mãe quer ver o filho arrolado. Né? Bom, vamos sair vamos sair das crianças agora, vamos para as empresas, né? As empresas estão preparadas, viu? Você acha, na sua opinião também, que estão preparadas para lidar com a inteligência artificial no bom sentido? Não, só se tiver um profissional como o Luiz por trás, porque não estão. Mas o profissional pro Luiz é caro. As empresas não querem investir Então, porque mas elas têm que cibersegurança investir. é despesa, né? Quem não né, investir Luiz? vai ficar para trás. Quem não investir em profissional qualificado para trabalhar dentro da empresa, principalmente protegendo ela de cybercriminosos usarem a imagem da empresa, usar a imagem do CEO, usar a estrutura da empresa para aplicar golpe nas pessoas, a empresa vai ficar para trás. Esse é o principal motivo. Porque hoje em dia, por exemplo, 99% das pessoas não sabem identificar quando é uma IA, se ela é bem feita. Porque hoje em dia a gente já tem IA perfeita. É que não está disponível para os cybercriminosos ainda, os mais pé de chinelo. Tá. Não Se tá você for na Deep disponível. Web, tá, Luiz? Acho que aquele Deep nível Web, que o Will tá falando exatamente. é o nível quase de mídia, sabe? Mídia É. autorizada, filme, ainda não. Exatamente. Caro, muito caro. Porque assim, os primeiros vídeos de deepfake perfeito que viralizou na internet foi no TikTok. Que em 2023, o cara fez o vídeo lá se passando pelo Tom Cruise, ele era parecido, só que o deepfake é perfeito. Ninguém falava que não era o Tom Cruise. E essas IAs perfeitas, que hoje está muito mais perfeito que antes, ninguém sabe identificar ainda. Ninguém é qualificado para identificar. Teve recentemente o Will Smith da Bahia. Mas existe Will Smith da alguma Bahia, anti-A? Algum programa anti-A? Não existe. Porque existe o que a gente prega aqui, eu e o Will, que somos leigos tecnicamente, é que a IA tem algumas deficiências. Ela não consegue fazer anel, a mão ela tem problema, já melhorou muito, né, mão? Ela tem algumas coisas que você consegue olhar, porque a fala, né, e os olhos também já melhoraram muito. Mas agora existe alguns fraudadores mais evoluídos, né, que conseguem, como você falou, fazer uma IA. Então a empresa ela tem uma arma anti-A. Existe, né? Porque não deixa de ser um frame sobre algo original. Ainda não deixou de ser. Então você tem uma imagem real e tem um frame, que é o que geralmente permite você ver que é uma São IA mal duas imagens, feita. uma sobreposta à outra. Então, mas ela tá num nível de perfeição que a olho você olha e fala assim, cara, só se passar uma mão, às vezes a boca vem parar no nariz, você percebe algumas coisas assim. Agora,
Você deu exemplos ótimos, né? Eu fui do Will Smith da Bahia, dando crédito também, porque o cara é realmente muito parecido. Mas você vê, tem uma base bem parecida, depois vem um frame que encaixa que aí fica muito real, muito perfeito. E aí você fica com dúvidas. Entretanto, as ferramentas percebem esse frame de frente. Por mais que você consiga. O problema é a velocidade de resposta disso. A gente tentar aqui fazer uma análise de imagem de 10 minutos é uma coisa. Fazer uma autorização de internet banking é outra. Qual é a velocidade que eu consigo identificar isso hoje? Aí eu já vejo deficiências. Sim, mas então, para a empresa ela consegue. Agora, para o usuário que vai usar a empresa, não consegue. Por exemplo, aquele caso o que aconteceu em Londres. Eu peguei um exemplo aqui. Em Londres, um executivo quase transferiu 250 mil após uma ligação do chefe pedindo a urgência. A IA cruzou os dados e percebeu que o chefe estava num voo sem sinal. O golpe foi frustrado. Por sorte, né? Então, E o nosso amigo lá que fez uma transferência achando que estava numa reunião com todo mundo de Hong Kong? E de Hong ninguém estava real. Conta o caso de Hong Kong. Você conhece esse caso de Hong Kong? Não vi. Conta esse caso, é muito interessante. Ele do Avatar. Ele entrou numa reunião virtual como se estivesse com outros 2 executivos da empresa solicitando, e um executivo, vamos chamar superior, o CEO, solicitando uma transferência em conta, o que era normal. O CFO tinha autorização única, ou seja, ele poderia transferir para quem ele quisesse, já é o primeiro gap. Né? Ninguém, nem em alçada superior deveria ter isso. E ele entrou na reunião, autorizou. Ninguém na reunião era real. Os 2 eram avatares de inteligência artificial em reunião online. Isso aconteceu em Hong Kong e ficou uma fraude clássica. Aí eu me pergunto assim, poxa, a voz era real, a imagem eu tenho dúvidas, né? Porque não deve ter sido tão boa, mas convenceu o suficiente. A falha é da IA ou a falha é uma falha daquelas antigas, onde eu tenho uma permissão muito forte em cima de uma única persona? Eu acho que da permissão. Exatamente. Tá vendo? Você concordou comigo. Isso é velho. Isso é gestão de acessos, privilégios, matrizes que a gente já está aí cansado de ver. A IA só pegou a IA só foi uma técnica nova para explorar uma falha antiga, ludibriando uma pessoa com engenharia social. Teoricamente, sem novidade, exceto pela forma, utilizando inteligência artificial. Então, aí está mais provado que sempre tem que ter humano, que tem que ter a categoria de autorização. Dupla alçada. Sim. A gente sempre fala de alçada dupla para transferências. Não pode só contar com a IA para fazer a fraude ou com a contra-IA para rebater. Tem que ter um misto aí de inteligência humana tá ali para. Vamos dizer que nesse caso, a minha visão, se tivesse dupla autorização, ou seja, eu sou o CFO, tenho que buscar autorização com o CEO, já traria o cara para uma racionalidade que faria ele pensar. Sim. O emocional de uma reunião, aquele negócio o que a engenharia social provoca nas pessoas é o lado emocional para você racionalizar mesmo e ser impulsivo. Sim. Então o cara deve ter sido impulsivo e fez. Agora, quando ele tem que buscar, ele já teria que falar com uma segunda pessoa que estava fora do emocional, que poderia e tem grande chance de acontecer, falar assim, cara, faz sentido o que tá pedindo? Ele nunca fez isso, aquele CEO nunca pediu isso, de dar aquele estalo imediato e falar assim, eu acho que eu tô caindo numa cilada. Porque senão são 2 assinaturas, a probabilidade é muito baixa de 2 pessoas caírem. Possível? Claro, possível, mas é menor. Sim. Faz sentido? Total sentido. Os golpes de engenharia social, eles são assim, bem sutis, né? E, por exemplo, é o que eu sempre faço. Eu faço proteção de empresas e pessoas. Então eu protejo e-mails, protejo o background da empresa, protejo as redes sociais, protejo tudo. Eu falo, a única forma de você ser hackeado, de você perder a sua rede social, ou seu e-mail, ou o e-mail corporativo da empresa e tal, é se você cair num golpe de engenharia social. Se você passar o acesso pro hacker, porque ele não tem ferramenta para criptografar sua senha e entrar nas suas coisas. Principalmente, por exemplo, vamos supor, Facebook e Instagram, que tem muitos perfis hackeados, que eu faço a maior parte da recuperação de perfis de Instagram e de Facebook. Já recuperei de várias empresas, enfim. Depois que eu faço a proteção da pessoa, recupero o perfil e faço a proteção para que isso nunca mais aconteça. E aí eu falo, a única forma de você ser hackeado agora é que se você cair num golpe de engenharia social, se você passar a senha pro cara, mesmo ele te enganando, né, um golpe de engenharia social, se você passar a senha e se você passar a autenticação de 2 fatores para ele. Perfeito. E já aconteceu, por exemplo, um golpe esdrúxulo, o cara, um golpista pegou minha foto, viu lá nos destaques do meu Instagram quem que eram os meus clientes, que eu tinha recuperado a conta, tinha me divulgado e tudo mais.
Entrou em contato com a pessoa, ó, é o Will aqui. Você tá sendo hackeado agora. Me passa aqui a senha e a autenticação de 2 fatores para eu poder atualizar a blindagem aqui para você não ser hackeado. Aí a pessoa Panicou. a pessoa panicou, passou no calor do momento, e aí depois ele me chamar no meu número. Ô, te passei minhas coisas aqui. Como assim você me passou? Você tem meu número. Eu não mudei de número. Então, assim, a pessoa não precisou nem mandar um áudio para ela, nem nada. Criou um contexto. Exatamente. Você já teve algum cliente seu que te procurou no canal que estava com problema teve a voz hackeada ou a imagem clonada? Já foi procurado. Aí a gente trabalha com remoção de conteúdo, né? A gente primeiro entra em contato com... A gente, na verdade, tem que ser um processo judicial, né? Porque a gente tem que pedir para a plataforma o IP e a localização. Plataforma, né? Pedir pra plataforma. Se ela cumprir ordem judicial depois, né? Tem mais isso. Não Exatamente. tem mais problema no E Brasil. aí ela tem que As Big cumprir. Tech não cumprir ordens judiciais, né? No Ela Brasil, tem que né? cumprir a ordem do juiz, né? O que acontece, mas você tem também levado para o seu canal dizendo que as pessoas têm que se expor menos, porque tudo começa com excesso de exposição, certo? Se elas se expõem menos, elas têm um risco menor de ter a voz clonada ou de ter a imagem clonada, né? Pessoas que não trabalham com isso, né? Quanto Exatamente. custa um Instagram de 5 milhões de perseguidores hoje? Quanto custa? Quanto vale isso? E o fraudador do mundo digital sabe disso. Não vou falar de 5 milhões, poderia ser de 100 mil, que já é um início, alguma coisa. Quanto é que vale? E aí, muito dos experts do cenário digital, dos influenciadores, não tem essa consciência que o Will trouxe, que é muito legal. Eles acham que comigo não vai chegar. Por quê? Quem sou eu no mundo? Por que eu vou ser fraudado? Porque sua conta vale muito. Ela é monetizada. A partir da hora que a conta é monetizada, ele vai pegar aquela conta, acessou indevidamente, depois ele vai vender qualquer coisa para aquele público que você tem, como se fosse você. E vai usar a inteligência artificial para se passar por você. Perfeitamente. E quando se instala o malware no celular, quando ele entra lá, como nós falamos há pouquinho, né? Ele não é só para roubar a parte financeira. Pode ser que esse influenciador não tenha nem muito dinheiro, mas a conta dele vale muito. Exatamente. Vale para ela ser apagada, pede um resgate, e vale para ela ser devolvida e ter uma cópia e o camarada começar a vender outras coisas aí, e vender para diversos. Porque com 5 milhões de seguidores, ou 10 milhões, tem gente aí. Qual que é o número máximo? Hoje em dia... Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo é o maior mas hoje a gente teve a data hoje, até eu sei que dia 13 de maio, a gente teve uma influenciadora relevante numa CPI política. Exatamente. Não é? E aí, quanto vale a conta dela hoje? Ou mais, a imagem dela? Diferente de empresas, se acontece um negócio desse, você consegue contornar, tem medidas de crise, já tivemos algumas. Num cenário extremo, a empresa ainda consegue mudar nomes e cores da sua própria empresa e reformular e partir e continuar a vida. Mas o prejuízo de imagem é grande. É grande, mas as pessoas, por bem ou por mal, ainda esquecem rápido algumas coisas. Sim. E como é que você faz quando você tem um nome pessoal que é a empresa? Ou seja, um expert digital, que sofre, por exemplo, uma intrusão na conta e perde essa credibilidade que ele tinha. Ele não consegue mudar de nome. O que ele faz, William, quando acontece? Quando acontece a desgraceira da desgraceira. Não seguiu os seus conselhos da internet. Hoje em dia, o que a gente fala aqui sempre é a prevenção. Porque é o seguinte, se o cara invade uma rede social, seja de 1 milhão, seja de 5 mil, seja de 50 milhões, igual da Virgínia, seja de mais de 600 milhões do Cristiano Ronaldo, ele vai levantar milhões em um dia. Uhum. Porque ele vamos supor, ele vai colocar uma... Eu vou dar um exemplo bem simples que todo mundo vai conseguir entender. Se ele pega uma rede social muito grande, ele vai colocar uma criptomoeda lá para todo mundo comprar. Os seguidores vão comprar sem fazer especulação, sem fazer análise, sem fazer nada, porque aquele influenciador está divulgando e eles confiam nele. Uhum. Ele nunca divulgou golpe, nem nada do tipo. E aí ele vai postar lá, compra essa criptomoeda, que essa criptomoeda vai valorizar, que eu tô com os meus especialistas e tudo mais, eu tô divulgando para vocês. Bombou. Bombou.
o golpista ele vai fazer milhões, aí no terceiro e quarto story ele vai colocar a própria pessoa falando da criptomoeda, ó, pessoal, pode comprar e tal, essa moeda aqui é eu que tô falando e tal. Pode ser que em 24 horas a pessoa recupere o perfil dela. Faça boletim de ocorrência e tudo mais, prove que não era ela. Todo mundo já perdeu. Uhum. Então, é uma responsabilidade muito grande do usuário proteger antes que aconteça. Porque depois os prejuízos, eles são inimagináveis. Eu recupero no mesmo dia a rede social, mas, por exemplo, o cara que tem 50 milhões de seguidores, quantas pessoas não vai cair no golpe até eu recuperar? 24 horas, muitas pessoas. São horas, né? Poucas horas no meme coin, você sobe ela e já... Eu vou contar para vocês, para a opinião dos dois, um golpe que aconteceu perfeito, né? Clonaram a imagem, a deepfake do Mion, Marcos Mion, e da voz dele, né? Que ele tinha feito uma campanha anterior, clonaram e fizeram uma campanha aí na internet de um cupom de R$60 do Outback. E milhares de pessoas foram até o Outback para comer e ter um desconto de R$60. E o Outback foi obrigado a dar para não perder a imagem dele. Para ele perder a imagem, ele manteve o cupom lá, até que ele conseguisse tirar da rede social, chamasse o Will, tirasse da rede social, e demorou, não sei se 24 horas ou mais, e o prejuízo aí... Fora o impacto, pensa no restaurante. Está na porta do restaurante, tem 10 pessoas ali, e você vai querer argumentar com as 10 que isso era falso. Como? Não tem como bagunça provar. Que vai conseguir. Né? Então, na verdade, cupom impresso. se eu sou o head de riscos nessa hora, alguém me liga com essa crise, eu faria a mesma coisa. Eu falei assim, qual é o custo de arcar com esse cupom que a gente não programou versus a imagem e o barulho que vai dar na porta dos restaurantes para as outras pessoas que vão chegar, vão ver aquilo e vão deixar de entrar no restaurante. Quanto custa? Para ceder 60 cupons versus, sei lá, 100 pessoas pagantes que entrariam. Libera. É isso mesmo. Então, custo... para você ver aí a importância do profissional de prevenção à fraude. Ele mitiga 2 riscos mais importantes da empresa: o risco de imagem e o risco financeiro. Porque é o que você acabou de falar. Qual que é o mais importante? É mais importante a gente arcar com esse custo, ou a nossa imagem, que vai perder a reputação para o público na internet? Então, o que nós mitigamos aqui são os maiores riscos de qualquer empresa que pode falir, que é o risco de imagem e o risco financeiro. Então, isso é muito importante das empresas, como a gente falou aqui, investirem na inteligência artificial e num profissional capacitado para operar a inteligência artificial dentro da empresa como forma de defesa. Baseado nisso, quanto que hoje é o custo de um profissional dentro de uma empresa média? Quanto custa para você para ter essa tecnologia? É muito caro? Uma empresa média já consegue ter um profissional que usa uma ferramenta para proteger a imagem dela com relação às deepfakes? A voz não, porque a voz da empresa não é tão importante, né? A voz é mais para a pessoa física, né? Depende, se você tiver algum executivo da empresa que é um executivo conhecido, tem algumas, né, que são a cara da empresa, sabe? Aquela persona que é a cara da empresa, ou até alguém, uma atriz, um ator, que também se torna a imagem da empresa e se torna algo, por exemplo, ou voltando no tempo, o Bombril. Entre outras situações que a gente ainda tem. Vida, né? Ele era bom, só fez isso, mas cria-se esse lastro, né? Imagem pessoal versus imagem corporativa. Você tem ainda na minha opinião, o mesmo potencial. Sim, verdade. Sim, é possível uma empresa média ter. Eu diria que até numa startup poderia ter. A forma de comprar esse serviço é que é diferente. Uma empresa de capital aberto, ela investe no CLT ou até no máximo um diretor estatutário, paga ali o que já está acostumado a pagar, segue a vida com ferramentas, com muitos milhões de investimentos e às vezes até mal investidos em alguns casos. Quando você traz para um cenário de média empresa, a postura desse profissional é outra. Ele não é uma postura de eu tenho um orçamento, eu preciso de 10 milhões, se não tiver o risco é alto. Não é assim. Porque uma empresa média, ele está numa discussão de eu tenho que evoluir meu produto para manter meu cliente versus eu tenho que conter os riscos e as coisas têm que caminhar ali tete a tete. Não dá para falar de apetite a risco baixo numa empresa geral de uma startup ou mesmo uma scale-up. Então, você trabalha com risco médio, mas você tem uma postura mais empreendedora interna. O que significa isso?
Ao invés de eu pedir um orçamento para uma ferramenta de identificação de IA, eu inicialmente preciso trabalhar a consciência das pessoas. Se eu não fiz isso, eu não vou ter nem patrocínio para pedir o que seja o que for. Segundo, sempre tem, mesmo em empresas médias, mato alto para você aproveitar. Sempre tem, mato alto financeiro. Por exemplo, tem muita empresa média que não faz onboarding do cliente, ele não sabe quem é o cliente dele. Se é cliente ou se é fraudador. Ele concorda que é uma jogada inicial já mais simples, antes de falar do advento da IA, se eu nem sei quem está dentro da minha base, como lead ou como um cliente engajador, IA é só mais uma forma de eu perder dinheiro. Vamos trabalhar isso primeiro antes de falar de ferramental? Então eu estou dizendo só para empresas conheçam o seu cliente e conheçam que cliente eu não quero ter e qual é um fraudador dentro dessa massa, seja de 1.000, 2.000, 30 milhões de clientes. Você vê que essa postura que eu falei aqui são posturas mais integradas com o que a empresa já tem, com melhorias, antes de eu partir para uma vamos investir em algo. Por quê? A empresa média ela tem esse perfil de margens mais restritas, eu preciso ser mais alavancado. Então essa consciência do cara de risco, de segurança ou de fraude, ele precisa existir. Que é uma consciência muito diferente do profissional que está acostumado a trabalhar num banco grande, por exemplo, que ele já tem a rotina, já tem os basis points de fraude provisionados e orçados. Essas empresas não têm. Eu gosto dessa parte, até por isso que eu fui para empresas nativas digitais, porque ela permite você trabalhar mais uma articulação interna em prol de uma proteção maior antes de você começar a pedir dinheiro. Pra você ter uma ideia, na minha experiência, a gente conseguiu achar dinheiro interno e eu pedi uma parte desse dinheiro aí sim para investir em alguma outra coisa. Ou seja, eu não pedi mais dinheiro, eu só achei uma oportunidade interna para poder fazer um investimento. Quando eu pedi, teoricamente eu tenho mais credibilidade, porque assim, não é um cara que fica pedindo, ele acha as coisas. Vamos lá, um lugar que nunca viu fraudes, seja interna ou seja externa, você acha que a gente não acha um dinheirinho? Para poder reinvestir? Acho. O cara não faz o onboard ainda. E vamos dizer que faça, mas ainda é um onboard mais ligado a estratégia de growth, de crescimento, do que uma de prevenção à fraude. Qualquer lugar que tenha um checkout, pode garantir, já tem risco de fraude. Se já tem um meio de pagamento para pagar, já é um problema. Seja para esquentar cartão, seja para clonar, seja para poder clonar a página. Tem várias oportunidades. É diferente. Aí você fala assim, quanto é que custa isso? Depende de quanto a empresa está topando pagar. A forma de contratação não é a mesma da empresa grande. É uma forma de contratação talvez mais as a service. Talvez é uma forma de contratação mais em linhas de conselho, que é o meu caso. Seja como for. O que o conselho faz? Ele orienta o CEO do ponto de vista de negócios a como trabalhar aspectos de crescimento, de diminuição da sua margem de riscos dentro daquilo que ele pode investir. Então não é sair fazendo qualquer coisa por apavoro e também não é fazer nada porque senão você não vai muito longe. Eu tenho uma analogia que é assim. Ela é um pouco talvez antagônica ao que o mundo cibernético fala. Um carro, ele anda sem freio, você concorda? Não sei se você gosta de carros. Ele anda sem freio, numa boa. Não para, assim. Ele só não para. E há controvérsias. Se um executivo fala assim, tenho pouco dinheiro, meu MVP é um carro, eu não consigo investir nos freios que o mundo ideal me fala, o que você sugere? Esse é o papel do conselheiro. Eu te sugiro uma pista bem larga, eu te sugiro uma pista de aeroporto bem distante e uma velocidade reduzida para você provar que o carro vai do ponto A ao ponto B. A gente não pode esquecer do propósito do produto inicial. É esse, transporte do ponto A ao B. E você quer sobreviver. Então, diminua a velocidade e coloca o espaço. Está viabilizado, sem freio. Esse é um papel. Não, amanhã eu quero andar mais rápido. Ainda é premissa sobreviver? Ainda é premissa sobreviver. Então, eu sugiro um freio. E aí, só que se você já quer ir mais rápido, significa que o produto evoluiu. Se ele evoluiu, porque tem clientes, tem receitas. Tem receita, dá para fazer um investimento. Essa analogia simplória que eu fiz aqui é o papel de um conselheiro. Você vê, eu não falei nada técnico. Eu dei analogias, claro, num universo extremamente simples, na prática não é tão simples assim, para que o cara permita avançar com o que ele precisa sem ficar correndo riscos desnecessários. Qual é a outra lado da moeda que a gente enxerga? Eu pode me corrigir. Vamos fazer um carro sem freio, não anda. Não existe carro sem freio. Já viu carro sem freio? Não anda. Tem que ter. Você meio que inviabiliza, porque ter o freio eu não consigo pôr, você assusta o executivo, que no final do dia exclui o cara de segurança da mesa e fala assim, vamos assim mesmo. Tô errado? Aí não vai assim mesmo? Sabe o que acontece? Foi e deu certo. A primeira vez. O que aconteceu com o cara agora? Deu certo a primeira.
Vamos além. Não precisa do cara de segurança. Não precisa do cara de fraude. Deu certo a primeira, o cara ia me pedir muito investimento, aí ele vai na segunda, aí ele vai na terceira, e vai evoluindo aquela jabuticaba sem prevenção, até o dia que acontece a pancada. E aí quando vem a pancada, todo o custo de reforma ele é 3, 5, 7 vezes mais caro. Mas tem gente que vive bons anos, por incrível que pareça, sem. Nós perdemos nesse momento a oportunidade de nascer juntos, quando a gente cria restrições tão severas que inviabilizam um produto de uma pessoa, de uma empresa média, por exemplo. O conselho, ele veio de um conceito novo, né, nessa época de digitalização, de um assessor com uma técnica própria para um determinado assunto, auxiliar os CEOs, é isso? É isso, né? Principalmente, acho que ele assessora mais os acionistas do que o executivo, mas não tem como você desmembrar. Eu Porque acho que diferente não, né? do papel de um conselho de empresa de capital aberto, que eu acho que a gente tem até, é bom separar isso, um conselho de administração de uma empresa de capital aberto tem um papel. Sim. O conselho consultivo de uma empresa de médio porte, que tem capital fechado na maioria dos tem um papel um pouquinho mais flexível. Um exemplo recente meu. O CTO era o responsável da segurança. Que é bem comum isso acontecer, o acúmulo de responsabilidades. Na prática, ele é o CTO. O que é o papel do cara? Entregar a engenharia de software em prol de um produto e ele precisa ser rentável. A segurança vem mais ou menos ali do mínimo necessário para viabilizar, mas não é o core do conhecimento daquele engenheiro de software, daquele ele líder. não é especialista. Ele não é o Ele especialista. tem que criar, né? Até o dia que um cliente não, falou assim, ele começou a exigir segurança das coisas. Esse CTO, vou chamar de total desconhecimento, que é errado, mas não é algum especialista, fez o melhor. O grupo, o Comex, o grupo de executivos não se sentiu confiante de levar isso para o cliente, que tinha 33% da receita. Ou seja, era um cliente grande para eles. Conselheiro, o que você acha? E aí você vê o papel de alguém mais experiente para guiar nesse momento, mas não precisa estar ali 24/7, 365, ele é pontual. Aí você olha tudo aquilo e fala assim, vamos lá, o resultado disso é dar credibilidade e confiança para esse cliente continuar conosco. Como estrutura, o que estrutura para entregar isso e depois o pós-reunião, pós-relacionamento com esse cliente. Estrutura o mínimo, de fato. Indicadores, política, comportamento, consciência, engenharia de software feita com um código de seguro, se aquilo ali é... Então aí você começa a dar guidance e monitorar para ajudar o acionista a não perder 33% de uma receita porque um cliente cobrou ele de segurança. Esse é um exemplo. Você vê, é um limiar entre a profundidade técnica e a lateralização de negócio, que eu gosto de colocar. Uma segurança de produto, uma segurança de... Eu não gosto de falar negócio, é muito clichê, estar próximo do negócio. Você olhar de fato a segurança daquele produto para ele ter credibilidade suficiente para se manter rentável e valoroso. Ninguém compra de quem não confia. E depois você vem na profundidade técnica de sim, fala de proteção de dados, prevenção à fraude, basis points de fraude, quanto você tolera. Porque falar que fraude é zero, eu vou falar, não existe. Então, quanto eu tolero? Quanto eu orço de fraude que eu sei que eu vou perder? De 2 em 1000, 4 em 1000? Né? Isso já é uma consciência, isso é uma governança legal das empresas terem. Você fala assim, nunca sofri fraude? Vamos olhar com carinho o que a gente acha. E não por mal. É para prevenir mesmo. Faz Prevenir sentido? Luiz, tirar a soberba da empresa, né? Por exemplo, você trabalha na Eduz. A Eduz é onde eu tenho meus produtos digitais porque confio na plataforma. Tem várias outras plataformas que eu não confio e eu não compro nenhum produto digital de lá. Então, se mesmo o cara sendo honesto, eu já vi outras fraudes sendo aplicadas lá. Outros produtos digitais que eram para aplicar golpe nas pessoas, né? Que o produto não funciona, era só para tomar o dinheiro das pessoas mesmo, naquelas plataformas. Então, hoje eu não compro, se eu for comprar um produto digital, se o cara tá vendendo naquela plataforma, eu não compro. Porque já deixou aqui uma mídia desabonadora daquela plataforma. Perfeito. E o cara não investiu na infraestrutura de proteção à fraude ali. Porque ele deixou passar vários produtos que não foram analisados, que uma simples análise de um analista ali vendo aquele produto, ia identificar que era uma fraude, que era uma coisa simples de ser feita, não foi feita. Então o cara ganhou milhões utilizando a empresa como intermediadora, e aí
teve várias dessas empresas que já foram investigadas, que você sabe e tal, Polícia Federal e tudo mais, que, desabonaram totalmente a empresa. Hoje em dia, quem quer divulgar produto digital nessas empresas, ou é que não sabe a reputação dela, ou é golpista. Perfeito. Bom, lamento, mas o nosso tempo está esgotado. Nós teríamos um assunto aqui para falar, não falamos nem metade do que eu imaginava sugar de você, mas infelizmente vamos ter que passar para um próximo programa, porque a gente falou vários assuntos, né? Resumidamente, mas acho que a gente tem muito conteúdo, né, Will? Vamos ter que Muito chamar ele conteúdo. de novo. Eu Bora. antes de ser host aqui, eu já vim 3 vezes. Então, nós vamos ter que te Você chamar mais música, vezes. já pediu música também. Então, a gente nunca está 100% seguro, mas com a informação de pelo menos 90% a gente fica seguro. Você faz o encerramento, Ira, do nosso canal e o agradecimento ao Claro. convidado. Primeiro, eu quero agradecer novamente nossos patrocinadores. Quero pedir para você que você se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, porque é muito importante para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas. Compartilha no grupo da sua família, porque esse podcast é um podcast de utilidade pública e ele é importante para a sua vida como um todo, né? E agora eu quero que você fale aí as suas... Deixa só a mensagem que você falou, tudo que você resumiu aqui, né? Que você teria mais conteúdo para falar sobre os conselhos que você deu para os pais, sobre o conselho que você deu para os CEOs com relação ao conselho, com relação às empresas de médio porte, até pequeno porte, né? Lembrar dessa necessidade de trazer para elas mais uma ferramenta, além do TI, além do SOC, de outros sistemas de cibersegurança, mas trazer também alguém que entenda um pouco de IA, né? A IA que vai ajudar a prevenir os golpes dentro da empresa usando IA, as deepfakes que vão estar cada vez mais presentes, infelizmente, nas nossas vidas de fraudes, né? Não, perfeito. Primeira oportunidade de estar aqui com o Will, um grande especialista. Afonso, mais uma vez, muito obrigado. Feliz mesmo de estar com vocês. Você vê que papo extremamente valoroso. Foi uma coisa que é muito especial. Hoje o cenário digital, a segurança digital não é algo mais corporativo ou restrito ao CNPJ. Né? O mundo, pessoa física, filhos, pais, hoje já estão sujeitos a isso a partir da hora que decidiu ter um cenário digital dentro de casa. Seja por um celular, seja por um streaming, porque hoje você pensa, o que está no YouTube? Quem está educando o seu filho na prática? Né? Então aqui fica uma mensagem, eu gosto muito dessa fala de isso não é só para o mundo corporativo. Isso é para você não cair em cilada mesmo. Então você que está nos assistindo, aproveite essas informações para ter uma conversa legal com seus filhos sobre cyberbullying, que papel ele está nessa jogada, se ele é um bulinador, se ele infelizmente é uma pessoa que sofre com isso, ele é neutro, o que acontece na escola. Você que é educador também, provoque uma reunião. Né? Se infelizmente às vezes, puxa, não dá para mexer na grade, convide o Will, o Afonso, eu mesmo fico à disposição de ir em qualquer escola, não no sentido pessimista, pelo contrário, otimista. Como você usa legal a rede social, como você usa legal o mundo digital. Aproveite, existe conteúdo muito bom. E para as empresas, vou falar para as pequenas e médio porte. O custo de nascer certo é infinitamente menor se você falar com as pessoas certas do que consertar o errado. Uma analogia simples, constrói uma casa com com cálculo errado de paredes. Vai ser muito rápido. Agora, reformar, 3 vezes mais demorado, 50 vezes mais caro. É a analogia de um produto digital. Não precisa ter tudo que os frameworks de segurança falam. Precisa ter um bom profissional azeitando o equilíbrio de crescimento e exposição a risco para que quando você ganha escala, você também não chame a atenção de pessoas que você não queira. É muito bom ter clientes. Péssimo ter fraudadores na base, te garanto isso. Incluindo fraudadores como colaboradores, que estão ali achando que está ajudando e aproveitando falhas internas para te prejudicar. Tá com dúvidas? Tá com algum tipo de situação como essa? Vou deixar aqui meu LinkedIn, Luiz Milagres. É um prazer ter vocês lá. Tenho dúvidas, respondem. Eu tenho um Instagram, ele é modesto, mas eu compartilho algumas coisas lá, que é o Luiz Milagres. Muito obrigado. Vou seguir mais uma agora, vez. já segue aí, ó. Aí, valeu. Luiz Milagres. Isso aí. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco assistindo, né? Ou vão assistir. Ao Will, muito obrigado, Will. Espero
contar com vocês para todos os outros episódios, que você abrilhantou muito a participação do convidado, sugou o convidado, que esse é o nosso objetivo, sugar o conhecimento. Lá Obrigado, ele. Luiz, e nós nos vemos no próximo episódio. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu.